Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como vão as coisas por aí? Muito bom permanecermos, estarmos, persistirmos, buscarmos, explorarmos esse campo, essa dimensão mais profunda do ser, essa dimensão mais profunda de nós. É muito bom estarmos nessa jornada juntos. Vocês, sem dúvida, são um grande estímulo para mim, que eu seja também algum estímulo para vocês. E que bom que nós todos nos colocamos como alunos, discípulos e estimulados pelos amigos espirituais. Muito bom estarmos nessa trajetória em busca da luz, longe ainda de sermos iluminados, mais distantes ainda de sermos luminosos. Mas é importante saber também das dificuldades, da dor de ser médium, da dor inerente ao caminho espiritual. Afinal de contas, todo aquele que se descola do comum é objeto das atenções, é admirado, é endeusado por um lado, mas demonizado por outro. Sabemos muito bem hoje que na internet é assim, a pessoa ganha seguidores e ganha haters, odiadores. Isso acontece nas redes sociais e também no plano espiritual, é claro que as sombras ficam atentas a qualquer réstia de luz que apareça. Imagina a maior luz de todos os tempos. Se os profetas aqui da Terra tinham anunciado a chegada do Messias, será que as trevas, os generais das trevas não sabiam? Claro que sabiam, e mais que isso, sentiram, viram de longe o clarão da luz chegando, sentiram a dimensão do que estava por acontecer e certamente se reuniram, pararam com as guerras internas, com as disputas entre si, para se defender e para atacar o grande inimigo comum do Cristo e dos seus exércitos de anjos. Absolutamente invencíveis no plano espiritual, mas que imaginavam eles, cometeram o grande erro de encarnar. Porque se no plano espiritual eles eram realmente, permanecem sendo invencíveis, por mais que vejamos o mal, as sombras se espalharem, se entranharem em muitas instituições, sim, o bem é invencível, mas no plano espiritual é muito mais. É o território que eles dominam. O território da terra, da matéria, da encarnação. Esse é o território, evidentemente, em que a sombra domina. E aqui, imaginavam os generais das sombras, eles teriam muito mais chance de vencer o Cristo. Era praticamente certo, como acabou acontecendo, detentores, como as trevas são, dos poderes econômicos, políticos da Terra, eles iriam prevalecer, eles iriam vencer, estar de pé quando o Cristo caísse.
E é claro, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, realmente ficaram de pé, ainda que apenas fisicamente, quando o Cristo caiu, ainda que apenas fisicamente. Então é preciso saber, nós que nos dizemos sinceramente admiradores, amigos, seguidores de Cristo, que seguir o Cristo na luz implica em também seguir o Cristo na sombra, nas consequências, nas reações que ele causou. Proporcionalmente, sofreremos também. E quais são as reações, as dores inerentes ao mandato mediúnico? Temos estudado aqui a mediunidade, no grupo de estudos Oração-Ação, à luz de O Consolador, com Emmanuel Chico Xavier, o maior médium depois de Jesus. E hoje, na verdade hoje e amanhã, pelo menos, iremos estudar as dores de ser médium, as reações provocadas por um mandato mediúnico. Vamos lá? Trata-se das questões 396 e 397, em que são endereçadas a Emmanuel as seguintes perguntas. 396. Tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Na preparação da tarefa mediúnica, é justo esperar que haja uma movimentação de fluidos maléficos, destrutivos? O que vocês acham? É um tema extremamente importante para todo estudante, todos nós iniciantes na tarefa espiritual, entender que assim como na lei da matéria, no espírito também a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. É natural, é inevitável que haja reações. Como lidar com isso? Vamos à resposta de Emmanuel. É o caso de vos perguntarmos se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra vossa própria felicidade. Antes de tudo, Emmanuel entende por bem nos questionar se, para além da reação a iniciativas primárias no campo da luz, se nós mesmos, ao longo da vida, não fizemos plantios infelizes que serão explorados e justificados no campo do ataque a nós como colheitas. Ora, se angariamos energias doentias, tóxicas, destrutivas, é da lei, e as sombras sabem muito bem disso, que nós sejamos chamados ao polo oposto, aquele polo a quem prejudicamos. Assim como o rico que explorou pobres é estimulado a se colocar no lugar dos pobres,
pela boa vontade, e se não, pela reencarnação como pobre. É assim que o racista, o branco racista contra pretos, é convidado a se colocar no lugar dos pretos por boa vontade, e se não atende esse convite, numa reencarnação como preto. E assim, homens feminicidas, perseguidores, humilhadores de mulheres, e assim entre as religiões, entre as profissões. Não é verdade que o karma seja o olho por olho, dente por dente, o inferno dos espiritualistas. O karma é o visceral convite na tarefa, a visceral ponte que nos leva do orgulho e do egoísmo ao amor. Disse Jesus, e foi confirmado pela psicologia, pela filosofia, que o grande exercício de expansão da alma é a compaixão. É fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E é óbvio, uma análise simples do comportamento humano, do nosso comportamento, é que nós resistimos muito à compaixão. O orgulho nos faz impermeáveis mesmo à empatia. E a pergunta é: o que o alto, o que Deus faz se nós não fazemos? Como Deus atua se nós resistimos à compaixão e à empatia? Ora, aí entra a reencarnação. Porque se nós não fazemos o movimento de nos colocar no lugar do outro, pela boa vontade, pela fraternidade, Deus, a vida, nos coloca no lugar do outro pela reencarnação, de forma que sim, o rico, explorador de pobres, pode renascer pobre. O branco, racista, e o homem sexista, e o de uma nacionalidade que explorou as pessoas de outra, de uma religião, etc. A reencarnação e a mediunidade são ferramentas fantásticas de abrirmos-nos à compaixão e à empatia. O que é a psicofonia, por exemplo? Não é a nossa boca, os nossos gestos, as nossas expressões manifestando um outro ser? Não é um outro ser colocado em nós? O que é a reencarnação, o karma, a lei de causa e efeito, senão nós fazendo na carne, nós colocados no lugar do outro na carne, quando não tivermos boa vontade, disponibilidade para nos colocarmos no lugar do outro, pela compaixão, pelo serviço, pela reparação. Então, em primeiro lugar, Emmanuel nos lembra que aquele que inicia a tarefa mediúnica pode receber a reação, a movimentação de fluidos, de energias maléficas, sombrias, acelerando a cobrança de seus próprios débitos. Mas continua ele: num orbe como a Terra,
onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais do que natural. Ela é inerente a qualquer movimento que façamos, o mais fraco, o mais neutro possível. Quanto mais os grandes movimentos de luz, é natural que haja uma reação de sombras. No entanto, urge ensinar aos que operam nesse campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo-se necessário igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreenderem o problema dos méritos na tarefa do mundo. Todo aquele que sofre, especialmente que sofre alguma dor para a qual ele não concorreu nessa vida, todos nós, enfim, de alguma forma, precisamos sempre questionar o que a vida está querendo nos ensinar com essa ou aquela doença, essa ou aquela dificuldade, essa ou aquela relação difícil. Termina Emmanuel essa pergunta dizendo: a aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro. Vivermos bem as nossas dificuldades hoje, em solidariedade a outros que têm dificuldades semelhantes, enfrentar sem odiar, sem sermos violentos igualmente, sem sermos desleais igualmente com aqueles que nos atacam, pode gerar vínculos afetivos, inclusive com aqueles que nos atacam. Há uma lealdade, há um respeito entre adversários, há uma admiração, se eles se conduzirem dentro de uma determinada ética. Aí está o nosso desafio de bem nos conduzirmos e sairmos dos nossos conflitos, das nossas doenças, das nossas dificuldades, das nossas próprias guerras, com amigos que sofreram as mesmas violências, com respeito e admiração mesmo dos inimigos. É assim que se vence verdadeiramente as guerras. As guerras não se vencem matando mais do que somos mortos. As guerras não se vencem avançando e fincando a nossa bandeira em territórios cada vez mais longínquos. A verdadeira vitória de todas as guerras está em sair delas com menos ódio do que entramos, com admiração e respeito de todos. Esse é o verdadeiro vencedor das guerras. Uma verdade praticamente ignorada e sequer suspeitada pela maioria dos guerreiros, pela maioria de nós. Então a aflição do presente pode ser um bem a expressar-se em conquistas preciosas no futuro.
E se Deus permite a influência dessas energias inferiores em determinadas fases da existência terrestre, é que a medida tem sua finalidade profunda ao serviço divino da regeneração individual. Amai os vossos inimigos, servi aqueles que vos cercam, ame o próximo como a si mesmo. É linda a figura do sândalo, uma árvore cujo lenho emana um perfume precioso. A figura é que o sândalo perfuma o machado que o corta. Não é bonito isso? Se nós percebemos a profundidade e a utilidade dessa figura, aprenderemos a nos sandalizar. Aprendendo de nós próprios a exalar o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso perfume, mesmo para aqueles que nos cortam. Numa guerra fraticida como essa que travam as religiões, as nações, os sexos, as diferenças mais variadas, precisamos descobrir a ética do respeito, a ética da consideração, que nos fará, mesmo perdendo nossos corpos, mesmo perdendo no critério dos seres humanos, ganhar no critério de Deus. Perdemos a curto prazo, mas no médio prazo saímos com mais amizades, mais aprendizado, saímos mais expandidos. Que essa seja a nossa vitória, não permanecer no corpo. Nos filmes, ganha quem fica vivo no final. Na realidade, na vida, não é bem assim. Jesus morreu no final, Gandhi morreu no final, Sócrates morreu no final, João Batista morreu no final. Foram assassinados, todos esses, pelos seus inimigos. Ora, nos filmes seriam perdedores. Todos esses estão certamente na lista dos seres mais influentes de toda a história humana. Mais poderosos, mais fortes, mais vencedores. Não é assim? Pergunta 397, por que razão alguns médiuns parecem sofrer com os fenômenos da incorporação, enquanto outros manifestam o mesmo fenômeno naturalmente? E a resposta de Emmanuel é: nas expressões do mediunismo existem características inerentes a cada intermediário, a cada médium, entre os homens e os desencarnados. Entretanto, a falta de naturalidade do aparelho mediúnico, no instante de exercer as suas faculdades, é quase sempre resultante da falta de educação psíquica. Vejam, amigos, que um ator, uma atriz de maior dimensão, sabe da importância de defender o seu personagem. Ainda que seja um vilão, ainda que seja uma presença agressiva, violenta, terrível, o ator deve aprender a defender o seu personagem. Não defender como se ele fosse bom, como se ele, ignorando os seus defeitos, nada disso.
apenas defender a sua humanidade. Nós, quando somos médiums, nós quando lidamos, quando atendemos uma pessoa, ainda que ela tenha cometido crimes, violências, enganos profundos e terríveis, nós nos engrandecemos, aprendemos e podemos ensinar muito mais quando aprendemos a respeitar as emoções, os sistemas de pensamento, as crenças, a vida e até as tristes opções das pessoas que nós atendemos. Diante da mulher adúltera, Jesus não disfarçou que considerava que ela tinha errado, mas questionou: onde estão os teus julgadores? Não ficou nenhum? Eu também não te julgo. Vá e não erres mais. Fixou, deixou bem claro que considerava que ela tinha errado. Mas firmou um propósito, firmou uma parceria, firmou uma fraternidade, no sentido de que ela não errasse mais. Aprenda a defender os seus personagens, mesmo os vilões. Aprenda, médium, a compreender os errados que vierem por você e a ter afeto, ter respeito, ter lealdade com sua manifestação, ainda que cerceando palavrões, violências, gestos inadequados, mas respeitando, admirando e expressando as suas verdades, os seus sentimentos. Há uma lição linda nisso, não é? Se nós resistimos ao Espírito que vem através de nós, vivemos uma manifestação dolorosa, vivemos uma mediunidade dolorosa. Muito interessante. Que todos nós aprendemos a conviver e a viver e aprender e a nos curar com a dor dos outros. É preciosa essa lição. Muito boa noite, Esther Ponzoni, Marco Aurélio Trindade, Lúcia Galvão, Adelaide Dias, Enir Cajazeira, todos saudando-nos uns aos outros, desejando-nos uns aos outros ótimas noites, ótimos aprendizados, ótimas amizades. Enir Cajazeira também lembrando sempre da amiga Mônica, que ela hoje aqui, como sempre, simbolize os necessitados, os doentes, aqueles sofredores por qualquer motivo que seja, todos eles nos conclamando a ajuda, a compaixão e a fraternidade. Vejamos em cada sofredor do mundo, sejam eles minerais, vegetais, animais, pessoas humanas encarnadas, pessoas humanas desencarnadas, todos os sofredores são nossos irmãos, são convites ao amor. Aqueles que ajudarem um dos pequeninos do mundo, disse Jesus, será a mim, Jesus Cristo, que estará ajudando. Tenhamos esse discernimento e essa boa vontade. E a nossa transformação e a nossa cura avançará maravilhosamente. Paz e bem, um grande abraço a todos e até amanhã.